vocês que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, mais um Página Aberta no ar. Hoje o tema é bem interessante, porque fala diretamente a nós, aqueles ao menos que se propõem a ser os discípulos, ou seja, aqueles seguidores do Mestre. E que Mestre é esse, não é? Que Senhor é esse que nos impulsiona ao mundo, que nos traz para a luz? Tim Vanessa tem uma música muito interessante, que eu queria começar com a leitura da letra dela, como forma de introdução. Afinal de contas, a gente tem que fazer na vida uma determinada escolha. E ele mesmo falou que nós não podemos servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon. E as nossas escolhas vão sempre favorecer um caminho, e esse caminho sempre trará e favorecerá e trará consequências. Ok? E a música de Tim Vanessa diz o seguinte: coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam os feridos? Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. O que fizemos? O que fizemos? Trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, a lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, meus irmãos. O tempo da paz, que brilhou, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Maria Lourdes. Boa noite. Essa música realmente nos traz uma reflexão muito profunda, né? De todo o processo vivido por Jesus, de ter nos dado um dos grandes ensinamentos, quando se permite, como a própria música diz, o Senhor das estrelas, trazendo dentro de si e transbordando o amor, ser capaz de viver um sofrimento tão intenso, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão internamente na nossa vida e dar sentido, não à crucificação, mas à experiência vivida desse ser que até o último segundo de vida nos demonstrou o amor, o perdão. E eu digo, repito, eu acho que ainda vou passar alguns séculos sentindo e dizendo isso. Um ser incompreendido, um ser que a gente não tem dimensão ainda de enxergar com os olhos que ele merece, e de ouvir e de sentir com a vibração que o seu respeito, que a sua altivez impõe. Não é? Então vamos lá. Emmanuel vai fazer um apelo a todos nós, não é isso, Maria Lourdes? Aos discípulos, a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora, o título do programa Página Aberta. Então, se quisermos,
Vamos lá, pega na estantezinha o livro Vinha de Luz, da coleção Emmanuel, na mensagem 7 aos discípulos. Do capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 23, onde está escrito lá: mas nós pregamos a Cristo crucificado. A pregação que fala aí é no sentido de trazer a mensagem, de tentar acolher a ideia, não é? Do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? A carta, Maria Lourdes, você deu uma olhada no conteúdo dela? Uhum. É uma carta muito interessante, né? Que, como todas as cartas de Paulo, e aí irmã Irla que nos diga, né? Que ela é uma das grandes pesquisadoras, a Irla, né? A Irla, que é uma das grandes especialistas hoje no Brasil sobre as cartas de Paulo. É uma carta que é muito forte no que ele traz, e é uma reflexão que precisa ser estudada ponto a ponto, né? Ele começa fazendo uma referência, né, dizendo que a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele vai trazendo começando a fazer essa reflexão. Como é que nós estamos falando e estamos esperando compreender os ensinamentos do Cristo? E Paulo, como ele estava nessa missão de cada vez mais levar a doutrina do Cristo a todos os cantos daquela época, né? Que ele fez todas aquelas viagens fazendo semeaduras do Evangelho. E aí ele vem questionando como é que as pessoas estão entendendo isso. Ele diz até assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que não contendas entre vós, que há contendas, ou seja, que há, de certa forma, discussões, rixas, atritos, né? Pela falta de entendimento, né? Exatamente. Aí ele diz: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, cada um querendo dizer que segue, né? A sua ideia. Exatamente. E isso nos tempos de hoje, a gente vê muito isso. Muito atual a carta. Muito atual. Né? E aí ele traz um outro ponto que ele diz assim: está Cristo dividido? Ele pergunta: foi Paulo crucificado por vós? Porque não era a personificação Paulo que estava ali. Não era isso que ele queria, que aqueles seguidores seguissem Paulo, a ele, né? Mas que se visse ao Cristo. A questão das idolatrias, né? Exatamente. Porque infelizmente a gente vê muitos irmãos, até de doutrina mesmo, eles conhecem a doutrina, se apaixonam, mas aí começam a observar que o movimento, que não é a doutrina, não é o corpo de luz, né? O movimento, ele é humano e por isso mesmo é falho. A doutrina não, ela é impecável. Mas aí alguns irmãos começam a observar que um movimento tem uma falhinha aqui e acolá, um ou outro que há uma admiração, começa a pisar numa bola, começa a escorregar, aí as pessoas olham assim, se frustram e muitas delas deixam até de continuar o seu patamar evolutivo, a sua senda, né? Pelo que a doutrina nos traz, pelo que o Cristo nos concita. Por quê? Porque ficou decepcionado com o escândalo de A e escândalo de B. E aí Paulo continua, né, trazendo reflexões que valem para nós hoje. E ele diz assim: estará o Cristo então dividido? Aí ele fala o seguinte, é muito interessante: foi Paulo crucificado por vós?
Ou foste vós batizada em nome de Paulo? Ele vai botando aqueles companheiros em xeque, né? Para que ninguém diga que foste batizada em meu nome. Aí ele começa a questionar quem é que nós estamos seguindo, né? O que era que aqueles discípulos estavam embasados em quê? Porque Paulo trazia uma mensagem clara do Cristo, da Boa Nova, do Evangelho. Ele não queria que pregasse em nome dele, em nome de Paulo, mas em nome do Cristo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Olha só, né? Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, para que toda a vivência do Cristo não seja inútil. Né? Para que o seu exemplo não deixe nenhuma transfiguração em nós, né? Nenhuma reflexão para uma mudança interior, que é tão necessária. Isso. Né? E Emmanuel, né, começando a ler o que ele nos traz a respeito desse tema, ele começa no primeiro parágrafo falando o seguinte: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, e hoje então, com a tecnologia em ponta do jeito que está, mais ainda, né? Vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Até aí, tudo bem. Até aí, maravilhoso. Até aí, todos nós concordamos, né? Aí Emmanuel continua. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes, aí vem o primeiro puxão de orelha de Emmanuel. O homem que se internou pelo território estranho, e ele fala que é estranho do discurso. Por que é estranho do discurso? Porque os seus atos não correspondem à elevação da palavra. Expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Não é o ridículo do povo, não é o ridículo do movimento, mas o ridículo de si mesmo. Porque ele está enganando a quem? Né? Eu brinco muito com umas pessoas ou outras, né, que eu conheço, que às vezes, né, tem aquele quê de religião, aquele momento santo, porque todos nós temos aquele momento santo em que a gente vai para o culto, em que a gente está assistindo uma reunião, em que nós estamos participando de um trabalho qualquer. Não é verdade, Mary? A gente tem esse momento santo, mas basta sair, basta estar, né, na rua, aí vem a gandaia, aí vem a falta de tato, aí vem a indelicadeza. E por que esse momento de santo? É isso que Emmanuel está querendo concitar. Por que esse momento de santo? Essa realidade momentânea, de fato, lhe condiz? É verdadeira? É justa? É providencial? Ou você está apenas dando uma conformidade social a mais um momento da sua vida mundana? Sim, porque as pessoas muitas vezes cobram, né? Que você tenha uma religião, que você comungue com a ideia A, B, mas é muito estranho a gente apenas ter aquele momento e no dia a dia ser de uma forma totalmente estranha, agir de uma maneira totalmente equivocada com aquilo que a gente idealiza. E infelizmente a gente vê isso aos montes, não só no movimento espírita, mas como a cristandade como um todo. A incoerência das pessoas que comungam com esse ideal, porque o Cristo crucificado, o que é que representa a gente? O Cristo crucificado representa a negação a todo o propósito mundano, porque o Cristo preferiu o sofrimento, o Cristo preferiu ser ultrajado a ser ele o motivo do ultraje, a ser ele o motivo do escândalo. Porque nós conhecemos na história,
A proposta é que o Messias fosse um Senhor guerreiro, um Senhor revolucionário, um Senhor que derrubasse Roma a torque de bigas, de armas e de sangue. Mas o Cristo não quis comungar com isso. E aí, como Paulo lembra, nós pregamos a Cristo crucificado, ao Cristo que, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do contrário, da falta até de benefícios, entre aspas, próprios, mas aceita o que é verdade, o que é coerente, o que é honesto com a doutrina, não escamoteia. Não é isso, Nélia? É muito profundo essa reflexão que Emmanuel nos traz, porque como nós sabemos que estamos em processo de evolução e trazemos dentro de nós ainda muita coisa a ser lapidada, com certeza vamos nos deparar com contradições daquilo que pregamos com aquilo que fazemos. Ainda, como o próprio Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu ainda faço, não é? Mas já ter a consciência desse processo é muito importante. Uma certa feita, uma amiga, foi dado a ela um tema para fazer uma palestra, e estudando sobre aquela palestra, ela começou a refletir que aquilo que ela iria falar, ela ainda não fazia. E ela estava decidida a não realizar aquela palestra. E aí a gente conversando, refletindo um pouco sobre isso, entendendo o seguinte, eu disse, se você já compreende que o que você fala ainda você não consegue fazer, já é um primeiro passo. Porque muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo, ignoramos que nós precisamos mudar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Mas quando eu identifico em mim algo que eu preciso melhorar, mas que eu ainda não consigo, ou que ainda está muito grande, mas se eu já tomo consciência disso, já é um grande passo. Eu ainda não sou como eu quero, mas eu estou buscando, né? Então tem todo um movimento diferenciado. E aí ela compreendeu. Eu disse, quanto mais a gente possa fazer palestras e a gente faça primeiro uma reflexão sobre aquilo que a gente está falando e compreendendo que cada vez que eu estudo algo, eu preciso vivenciar em algum ponto na minha vida. Aí a coisa vai tendo sentido. Porque quando Emmanuel coloca aqui no começo, pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Porque quando a gente divulga algo, a gente faz uma palestra, ou faz uma conversa, ou um evangelho no lar, na nossa casa, se nós vamos com apenas um discurso para aqueles membros do nosso lar que nos conhecem na intimidade e vai se deparar com a contradição do que falamos e o que dizemos, nós não temos credibilidade. Mas quando estamos diante de um evangelho no lar, vamos botar o exemplo do evangelho no lar, e nos deparamos com um entendimento que ainda não conseguimos e a gente consegue dizer, nossa, isso é tão importante, como eu preciso exercitar isso na minha vida, aí sim você está, o próprio discurso está cheio de credibilidade pelo seu reconhecimento de dificuldade e pela sua vontade de querer mudar. Aí você não se torna ridículo e não nega. Porque quando eu me apodero de algo que eu não sou, não tem base. Mas quando eu falo de algo que eu ainda não estou podendo todo, mas compreendo, sustentação. Aí eu vou me sustentando até chegar a um ponto que eu tenha autoridade para falar. Porque eu já vivenciei aquilo em algum ponto. Não é? É como o Vanberto estava dizendo aqui, né? Com relação a gente tem tão pouco tempo para realizar. Aí Vanberto lembra aqui que as pessoas se preocupam demais em como se comportam alguns irmãos no movimento.
né? Mas como diz o texto inicial, aqueles que não estão sendo verdadeiros no agir acabam se revelando. Claro. Não é isso? Porque não existe mentira. Aquele que acha que está idealizando algo que não é verdadeiro para os outros, ele próprio que está se enganando, porque a mentira é só única e exclusivamente para a pessoa. Que a verdade, ela vem à tona, ela transparece. Como você mesmo disse, né, Mary? Se não tiver sustentação, a coisa não se sustenta, né? Se não tiver sustentação, se você não tiver frágil, base, né? ela é frágil. O que não é verdadeiro, ela mostra a sua face. Ela mostra a sua face. Ela aparece, né? E daí toda a realidade muda. E aí Emmanuel vem trazendo no ponto seguinte, que há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. E aqui Emmanuel vai profundo, né? Porque a filosofia utilitarista, ela tem como base uma doutrina ética, né? Defendida principalmente por alguns filósofos, que as ações boas são aquelas que levam à felicidade e não aquelas que tendem ao oposto da felicidade, né? Ou seja, as ações precisam sempre trazer um bem-estar. Mas de que felicidade ele está falando? Exatamente. Será que é a felicidade proposta pelo Cristo? Né? Será que é a felicidade de cunho espiritual e verdadeira? Até porque, por uma base, essa doutrina, né, essa análise ética filosófica, lógico que nós precisamos pautar as nossas ações para que traga um bem-estar para a gente e para o grupo, para o social. Mas muitas vezes vai além disso, nem tudo. O próprio Cristo, ele fez uma escolha, né? Como Emmanuel vai dizer mais na frente. Nessa construção, orientados a cogitarem uma construção de palácios egoístas, ou seja, onde tudo só traz um bem-estar para mim e para meu grupo, né? Isso, a base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas, ou seja, que mecanismo a gente faz para convencer as pessoas de que elas precisam buscar esse bem-estar? E aí vão trabalhar nas bases das necessidades e principalmente nessa busca de felicidade que as pessoas têm. Porque isso está muito claro, meus irmãos, em alguns comerciais, não é? Na mídia como um todo, né? Que mostra... No jornalismo, que quer porque quer fazer com que a ideia... que a maioria das vezes a gente sabe, não é um jornalismo imparcial como devia ser. É um jornalismo tendencioso, que busca motivar, que busca escandalizar, não para mostrar uma realidade que precisa ser mudada, mas para influenciar a massa que está assistindo, a massa que está vendo, no rumo de um caminho ou de outro. E nas propagandas de empresas, então, né, para aquisição daquele produto como se fosse a cocada preta. Porque eu achei interessante, até que brinquei aqui com Queiroz, eu digo, eita, Emmanuel pegou mesmo aqui na questão da psicologia. Ela é psicóloga. Mas justamente isso, por quê? O que é que Emmanuel chama a atenção? As emoções. E eles fazem muito isso, eles estudam muito fechadamente para saber usar o potencial da ciência psicológica para controlar, para tendenciar mesmo, influenciando e tendenciando as massas. Manipulando. A palavra correta é essa, Mary, manipulando. Porque o que a gente vê?
o objetivo daquela mensagem, daquela propaganda é mexer num tipo de emoção. Seja alegria, né? Seja da harmonia, né? Então, geralmente, vai trazer uma autoestima, vai trazer uma emoção que você desejaria ter. Então, você olha aquele produto, olha aquela propaganda e você deseja ter aquilo ou ser aquilo. É como, gente, as propagandas que, graças a Deus, hoje a gente não vê mais na mídia, e queira que isso ocorra também com a bebida alcoólica, que eram as propagandas de cigarro. O que a gente via nas propagandas de cigarro? Homens atléticos, né? Sempre com esportes radicais. Pessoas que conquistavam seus objetivos. Exatamente. Então, vencedores, né? Vencedores. E por trás de uma ideia equivocada. Ou seja, eu quero trazer o bem-estar através de uma ilusão. E aí ele bota palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal das pessoas, daquilo que eu quero influenciar, não é? É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade. Ou seja, entre a escolha da filosofia utilitarista, que busca a ação egóica, que busca a ação do egoísmo mesmo, né? Do egocentrismo de um grupo, de uma massa, naquela felicidade que é momentânea, que é passageira, em detrimento da desgraça de quem quer que seja. Eu estando bem, o resto que se exploda, né? Aí vem a filosofia do Cristo, totalmente diferenciada, totalmente modificada. Não é à toa que ele mexeu tanto na estrutura do mundo. Não é à toa que ele foi capaz de rachar a história da humanidade, literalmente, no antes e depois dele, né? Na filosofia edificante da renúncia e da bondade. Porque lembrando o que Van Berk nos diz aqui, né? Que a realidade dos utilitaristas, e muitas vezes nós nos colocamos nisso, é buscar no exterior o que na realidade a gente só encontra no interior, não é? Na realização. E também é mais fácil se deixar manipular do que forçar uma mudança interior. Isso que você disse, Van Berk, é crucial na vida, né? Eu estou me lembrando aqui de um colega que conhece a doutrina, já assistiu várias vezes os conceitos, acha a filosofia maravilhosa, transcendente e correta, mas prefere dizer um deixa para ir para os excessos. Sim, porque gozar da vida todos nós gozamos, né? E devemos gozar. O mundo está aí, não é para ser rechaçado ou deixado de lado, não. Ele é algo providencial. A gente entende que estamos aqui no sentido de uma labuta, de uma transformação, de uma renovação, de um exercício daquele estudante mesmo que deve estar ferrenho buscando passar no dever de casa, né? Aliás, no dever da escola, mostrar na prova que aprendeu. Mas existem os momentos de lazer, existem os momentos em que a gente tem que ter um momento para respirar um pouco, para renovar. E o lazer está aí, o mundo está cheio de oportunidades de lazer, de diversão, né? A gente deve se unir com amigos, sorrir, gargalhar, né? Brindar, mas o cuidado é sempre com os excessos. Com certeza. Com os excessos que prejudicam, com os excessos que levam aos desmandos, com os excessos que levam ao desgarrar da boa virtude e da boa conduta. Aí sim a gente deve se preocupar. Não é? E aí, prosseguindo, né, quando ele diz filosofia edificante da renúncia e da bondade,
revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Né? Então, no momento em que Jesus fez a escolha, porque ele sabia do objetivo que aquele sofrimento representaria, não só para ele, de ter cumprido o objetivo aqui na Terra, mas para toda a história da humanidade. Né? Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. É porque é muito cômodo, né? Olha, esse professor é fantástico, Emmanuel, não é? Porque é muito cômodo você ficar naquela posição de mesmice, né? Que não precisa, como você mesmo lembrou, Vamberto, se dar ao trabalho, ao esforço de mudar. Porque não basta querer mudar. A gente tem que impor a nossa vontade nesse pressuposto essencial de mudança e fidelizar, né? Não basta crer, fidelizar, porque o termo fé a gente sabe, é religar. Se eu quero me religar, eu tenho que fazer um caminho, eu tenho que buscar o meio mais eficaz e eficiente para chegar lá. Senão eu fico só no campo da superficialidade, que a mesmice me impulsiona. E daí, meus irmãos, cada um que escolha desse jeito vai ter que arcar com as consequências, vai ter que arcar com a decepção de quando chegar aquela horinha inevitável para todos nós, que a morte vai surpreender e que a vida vai se descortinar como ela é, do que deixou de fazer, do que era para cumprir, do objetivo que devia traçar e que nada o fez. Aí, paciência. Aí, paciência. Vai ter que recomeçar, vai ter que refazer, só que não daquela forma. As maneiras se modificam, as dificuldades aumentam. E aí, qual o melhor escolher? Um esforçozinho mínimo agora, no aqui, e transfigurar numa realidade de sublimação, ou deixar para amanhã, para literalmente, vamos usar essa expressão, apanhar mais. Não é? Calou-se, minha filha? Não, estou deixando você ler, agora que eu estou... Vamos lá. Em que trecho você parou aqui? Vamos lá. Novos discípulos, né? Comodistas. Pronto. As ideias comodistas, né? Então, Emmanuel prossegue. Há quase 2000 anos, olha, gente, a gente tem bastante tempo nessa escola, viu? Pelo menos a partir da ideia que o Cristo trouxe. Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Por quê? Não é? Porque eles sendo viciados, né? Eles sendo viciados em culturas, em filosofias utilitaristas, se escandalizavam com a ideia da mudança, a ideia de realmente buscar uma modificação e um compartilhamento de realidade com outros. Não é? Eita. Vamos lá. Então, Emmanuel prossegue. Os tempos de agora, olha bem, já se passaram mais de 2000 anos. O tempo de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negócios desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição de início. Gente, Emmanuel está sendo muito forte aqui. Não é? Ele está sendo muito literal aqui. Eu diria até, Nery, agressivo mesmo. Porque a gente sabe
Não vamos nos pegar a letra. A gente conhece que evoluiu-se, cresceu-se, se modificou. Mas esse chamar grave que Emmanuel nos faz é por conta da urgente e necessária mudança nesse momento de transição em que não dá mais tempo para a gente descansar, não dá mais tempo para a gente deixar para depois. A gente tem que realizar já. Por isso que Emmanuel está sendo tão grave. Porque é óbvio. Tão forte, né? Tão exatamente, direto. Porque mudança teve. Evolução, todo mundo, por mínima que seja, ele cresceu, ele evoluiu, ele se modificou, ele melhorou. Se antes a gente aplaudia o esquartejamento de um irmão nosso numa arena, se antes a gente se divertia, como a Anete Guimarães falou até uma vez, numa roda de fogueira, pegando um gatinho, um animal qualquer, jogando no fogo, vendo ele se esperneando, morrendo, queimando ali, a gente se divertindo com aquilo e depois até, quem sabe, até se alimentando com aquela carne. Hoje ninguém mais faz. A maioria, pelo menos, a grande maioria, a massa maior, não faz mais isso. Não está tão animalizada, apesar de alguns nichos no planeta ainda mostrarem, né, alicerces muito fortes ainda de uma barbárie evidente. Mas a grande maioria se modificou. A grande maioria se modificou. Mas só que o momento atual, ele é muito grave, ele é muito urgente, como falou Marilourdes. E a gente não pode deixar essa mudança para depois. A gente tem que deixar de ser utilitaristas para assumir a nossa posição na filosofia que o Cristo trouxe, que Emmanuel diz que é uma filosofia edificante de renúncia e de bondade. De renúncia e de bondade. Não é? Porque, afinal de contas, nas obras do Cristo, que eram naquela época isoladas, ele mostrava a experiência divina daquele que preferiu a crucificação, isso Paulo dizendo, ao pacto com o mal. Então a gente precisa desse despertar urgente. Os tempos de agora são aqueles mesmo que Jesus declarava chegados no planeta. E aí, vou reler novamente, e aos judeus e gregos atualizados hoje, nos negociantes desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição de início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Quem é esse continuador do Mestre? Quem é que pode dar uma ideia de quem seja? Eu acho que Emmanuel está falando da doutrina. Porque lá em cima, inclusive, Queiroz, ele diz, não é? Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comunistas. E aí aqui ele enfatiza, não é? Que entre eles surge um continuador do Mestre. A gente sabe também, lógico, que muitos continuadores do Cristo vivenciam a sua doutrina e muitos deles nem se dizem cristãos. Logicamente, o Espiritismo nos traz uma bagagem de ensinamentos. E de respeito, de entendimento, de posicionamento, acima até dessas coisas menores do mundo. Então, isso evidencia a sua elevação espiritual. Isso evidencia esse ato aí que Emmanuel fala de continuador do Mestre. E aí é que está a questão. A nossa responsabilidade e a gravidade da situação proposta e trazida à tona por Emmanuel. Eu estava procurando aqui, por isso que eu mexi aqui no computador, eu estava procurando uma mensagem de Irmã Dulce, que ela diz mais ou menos assim. Só o amor
para ser verdadeiro, tem de doer. Quando eu ouvi pela primeira vez essa frase de Irmã Dulce, choca, né? Eu fiquei, mas Choca. peraí, o amor, ele traz um bem-estar, traz uma alegria, o amor traz as virtudes. Só que para eu chegar nessas virtudes, eu preciso ultrapassar o meu egoísmo, a minha vaidade, né? O meu pensar utilitarista, ou seja, o que é bom só para mim. E transcender tudo isso. Fazer essa escolha dói. Dói. Porque eu tenho Qualquer mudança é muito doloroso. eu tenho que sair do meu conforto, daquele lugar que eu já conheço, que está bom para mim, está cômodo. E isso requer, de certa forma, um exercício doloroso. Porque a gente vai quebrando dentro de nós as amarras. E aí, a Irmã Dulce tinha certeza disso, porque ela é justamente isso aqui. Ela transmitiu o ensinamento com o verbo santificado pelas ações de testemunho. A vida dela é um testemunho. Então a gente precisa olhar para nós, do nosso tamanho, ainda pequenos, no sentido do que nós precisamos chegar. Como é que nós estamos dando testemunho da nossa vida? Como é o nosso testemunho, né? Como é que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia a mensagem do Cristo que nós nos dizemos seguidores? E aí Emmanuel vai dizendo, aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução. Envenenada, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante. Ele o quê? O seguidor do mestre, servidor, o discípulo. o continuador, né, do processo que o mestre trouxe. Amando, exemplificando e educando com o libertador imortal, Jesus. Fantástico. Merece ler de novo, Queiroz. Porque eu fiquei tão emocionada que... Me engana que eu gosto. Vamos lá. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada. Aliás, perdão, lá vai eu agora. Eu ri de tu, agora vai levar eu me bananando também. Vamos lá. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Escândalo envenena e traz desequilíbrio, né? Todo aquele que for nessa base, né? Essa sociedade hipócrita, essa sociedade servil de um capitalismo que só quer usufruir, não quer dividir, não é? Porque não é a escolha de um modelo socioeconômico que impõe uma sociedade difícil, uma sociedade melhor, pior do que outra, não. É a forma com que você gere o que está ao seu dispor. Porque é o homem que dá o impulso. O capitalismo, para mim, é maravilhoso, porque ele divide de acordo com a capacidade e ele dá condições de qualquer um de poder melhorar, de poder aprender. Só que não é isso que a gente vê no mundo. Deveria ser assim, mas não é assim. Não é? Por quê? Porque ainda estamos muito apegados a essas filosofias, como Emmanuel diz, utilitaristas, que só pensa no grupo, só pensa na riqueza individual e não coletiva. Se a massa puder ser manipulada, para mim é maravilhoso, para mim é ótimo, porque eu estou ganhando muito com isso. Aí é que quando Emmanuel diz que o comercialismo da avareza vai permanecer, né, com o escândalo e a instrução envenenada, demorando-se com os desequilíbrios que eles são inerentes. Mas aí que isso não seja motivo para que a gente freie a nossa marcha, para que a gente mude os nossos propósitos, para que a gente
perca a esperança. Infelizmente, como eu vejo, Mério, muitos irmãos nossos desesperançados, ali, mofinhos mesmo, como se tudo tivesse perdido, como se nada mais pudesse dar jeito. Esquecemos nós de que quem governa o mundo, em absoluto, não são os homens, é Deus. Por isso, jamais esqueçamos disso. Diga, Mary. Por isso que ele vai, né, no final. E aí Emmanuel conclui, magistralmente como sempre. Ele quem? O discípulo verdadeiro, o continuador do propósito do mestre, da doutrina do mestre. O aluno. Contudo, apesar de tudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Educando com o libertador imortal, ou seja, dividindo também o que lhe é inerente, o que lhe é de sabedoria, o do que é de propósito existencial com o outro que está que está atrás dele, né? No sentido de falta de entendimento, no sentido de necessidade, sim, porque se ele já está adiante, na retaguarda, chegou a palavra agora, na retaguarda tem muitos Sim. que são necessitados, que são sofredores, e eu me lembro agora do espírito nobre Bezerra de Menezes, que literalmente recebeu das mãos da emissária de Maria a alforria de sair daqui desse planeta de dores e expiações, e se ajoelhou diante da emissária, de lágrimas verdadeiramente sinceras, de emoção, de coração, de esperança, pedindo a ela, implorando mesmo, que não saísse daqui, que permitisse a ele, enquanto existisse uma única pessoa chorando, uma única lágrima sendo derramada por tristeza, por necessidade, no país do cruzeiro, que ela permitisse, Maria, que ele continuasse aqui ajudando a todos nós. E em nome do amor, Bezerra, em nome do Cristo, ele continua conosco, assim como todos os outros emissários que ora vão, ora chegam, ora vão, né, para o plano espiritual e continuam trabalhando, e ora voltam novamente para dar o seu contributo, impulsionando a todos nós que estamos na retaguarda para o caminhar com o Mestre, para nos mostrar que a fé e a esperança, que é um atributo latente à alma, ela não está morta, que ela é alimentada pela obra, pela caridade, que reverencia o amor na visão desse libertador imortal, que é Jesus de Nazaré, Jesus de nossas vidas. Não é isso, mestre? E aí, vamos fechar o realmente maravilhosa a energia que a gente sente no momento como esse, onde robustece a nossa fé e a nossa esperança na consolação trazida por Jesus, diante do que o Espiritismo nos revela e nos traz de novo. Nós vamos hoje trazer uma mensagem também, que também é uma música, né? Que é do nosso irmão Carlinhos Conceição. Então, quem puder ver no YouTube, tem várias canções belíssimas do Carlinhos Conceição, né? E essa música que nós vamos ler apenas a letra, chama Tarefeiros. Tudo a ver com a mensagem Coração de hoje. Tarefeiros. Corações Tarefeiros. Então ele diz o seguinte: já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar aptidões. Desculpe, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Obsessão tecnológica, vocês já ouviram falar nisso? Ignorar aptidões é resvelar, é cair. Lê do início. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder.
Ignorar aptidões é resvelar, é cair. São tantas obrigações, já não dá mais para fugir. Ninguém aqui precisa ser o médio do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem. Né? Então, são tantas obrigações, já não dá mais para fugir. Ninguém aqui precisa ser o médio do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem. Doar um pouco de si mesmo, doando um pouco de você, doando a si mesmo a saúde e moral. Melhor deixar lindo, que senão eu fico... Não precisa parar. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. Tu parou? Não vai deixar. Ok. As grandes vozes do céu ressoaram, tomem a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. E aí vem a grande frase, né? Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos os sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristãos, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Com essa belíssima letra da música, verifiquem aí no YouTube, Carlinhos Conceição, Tarefeiros do Bem. A gente encerra o programa hoje, Página Aberta, tendo a ciência de que aprendemos bastante e edificamos e intensificamos mais ainda, pelo menos no meu coração, eu acho que você também sente isso, Mary, a necessidade da tão urgente busca e necessidade do trabalho, que é urgente. E que a tarefa, como ele diz lá, é nossa, apesar, sempre será a obra ser do Cristo. Não é isso? Boa noite, meus irmãos, que possamos ficar na paz. E a todos os pais que domingo se comemora o Dia dos Pais, estamos desejando a todos um abraço bem carinhoso e que Jesus nos abençoe para que continuarmos sempre nessa busca de sermos melhores. Que assim seja. Que assim seja. Até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta. Obrigado a todos.